Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Gonçalves e eu entendo a importância de cada vez mais, não apenas o Setembro Amarelo, mas de maneira especial durante esse mês, falarmos a respeito de questões que tangem a saúde mental, depressão, prevenção ao suicídio, etc. E eu tenho uma pergunta para o Vitaleri, que não é uma pergunta assim muito fácil. Especialmente antigamente, mas ainda hoje persiste esse preconceito em relação por parte até do meu povo, né, das pessoas evangélicas, de muitas pessoas evangélicas, a respeito das questões de tentativa de suicídio, etc. Sendo bem contundente, tentativa de suicídio, depressão, pensamentos suicidas, isso é falta de Deus? Ou melhor, isso é falta de Deus apenas? Oi, Léo. O meu nome é Jéssica Silva, eu faço parte da equipe de colaboradores do Instituto Vitaleri e vou responder essa pergunta para você, que é: essas questões de saúde mental e o suicídio têm a ver com religiosidade, com Deus? Primeiro é importante a gente lembrar que nós estamos num país com características muito religiosas e religiosas múltiplas. Então, quando a gente fala Deus, a gente pode se atribuir a outras divindades para outras religiões. Quando uma pessoa ela tem uma religião, ou seja, ela está num sistema religioso específico, ou quando ela considera que tem uma espiritualidade específica, normalmente a vida dela, os significados, os propósitos, os rituais e assim por diante, eles vão se relacionar com esse eixo da religião, com esses valores religiosos ou espirituais. O que significa dizer que ela vai usar esse filtro para interpretar as experiências do dia a dia dela, os desafios e os problemas. E acaba que pode ser que a saúde mental também. Contudo, esse pensamento de que o sofrimento de saúde mental ou que pensar em se suicidar é falta de Deus, a gente tem isso como um mito. Isso não é uma verdade, é um tabu. Inclusive, um tabu que dificulta a pessoa de procurar ajuda com profissionais, dificulta a pessoa de encontrar alguém para falar sobre esse sofrimento psíquico, porque como a gente já sabe, essas questões são questões sobre doenças e transtornos e sofrimentos na área da saúde mental. O suicídio, ele é multifatorial. E acompanha aqui essa playlist que você vai ver uma outra colaboradora falando um pouco sobre isso. Mas basicamente é dizer que existem muitos fatores que influenciam para uma pessoa chegar a pensar sobre o suicídio. Mas espera aí, será que não existe nada a contribuir à espiritualidade ou à religiosidade? Também não é assim. A religiosidade ou a espiritualidade, ela pode em alguma medida ser fator de proteção para a saúde mental e também para prevenir o suicídio. Mas em outros casos, essa mesma religião ou espiritualidade pode ser um fator de risco. Quando a gente pensa, por exemplo, na comunidade LGBTQIAP+, muitas vezes essas pessoas dentro de uma determinada religião ou de um determinado grupo espiritual, a existência delas é combatida, é lida de uma forma muito específica, como pecado, como desvio e assim por diante. E nós estamos falando sobre a existência delas. Então, nesse sentido, esta religião, para estas pessoas, pode ser um fator de risco, ao invés de um fator de proteção. De uma forma geral, uma religião ou espiritualidade, ela pode trazer um sentido de vida, um propósito de vida. Ela pode desenvolver na gente virtudes e os valores, mas, contudo, sofrimento psíquico, depressão ou tentativa de suicídio ou sofrer a ponto de pensar em tirar a vida não é verdade, é um tabu e nós precisamos parar de pensar assim. Obrigada por sua pergunta e continue vendo aí a playlist do Vitaleri. Muito obrigado, pessoal do Vitaleri. Com certeza precisamos cada vez mais falar a respeito desse assunto, desmistificar mais, para literalmente salvarmos vidas. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.